vamos entrar no assunto sobre cidadania. O que é cidadania? Ao longo da história ocidental, a cidadania se configurou de acordo com as necessidades e normas de cada povo. Sendo assim, a cidadania espelha os direitos e deveres dentro de uma sociedade, garantindo a dignidade de cada cidadão. A cidadania é um conjunto de ideias e práticas que expressam os direitos e deveres do cidadão e do Estado, por exemplo, a coleta de lixo, a água tratada, saneamento básico, guia rebaixada para maior acessibilidade de deficientes, ou ainda a inclusão digital. Tais práticas nos propiciam melhor qualidade de vida e convívio social. Cidadania na história. Ao longo da história, a cidadania foi se organizando de forma diferente. Passamos por Atenas, onde havia os direitos com sua correlação com os deveres. Em Roma, os direitos foram conquistados pelos plebeus após muitas lutas. Já no cristianismo, declarava-se que todos eram iguais perante Deus. Portanto, a lei maior seria a religião e a fé, e não a lei escrita, como a que os romanos idealizaram. Com a Declaração dos Direitos do Homem, a ideia é de que todos são iguais perante a lei. Não existe o privilégio de sangue nem a proteção divina. Na lei todos nascemos iguais e livres. Cidadania no mundo. Movimentos sociais. Mais uma vez, contamos com a história para nos demonstrar que em tempos já passados, Moisés, como líder dos hebreus, lutava pelo direito de possuir terras e combater a escravidão. Em Roma, os irmãos Graco, século II a.C., lutaram pela reforma agrária, reconhecendo a importância do cultivo e comércio. Ainda em Roma, Espartacus luta contra os maus tratos que os romanos aplicavam aos escravos, contribuindo assim para uma revolta de escravos no século I a.C. No século XVIII, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram os marcos da história moderna, os quais ainda se refletem em nossa contemporaneidade. Cidadania no Brasil. Movimentos sociais. Explicamos os movimentos sociais a partir das lutas da população por direitos. Muitas dessas manifestações acabaram sendo reprimidas pelo governo de sua época, mas este, diante dos movimentos sociais, se viu na obrigação de rever suas normas arbitrárias. A Revolta da Chibata, por exemplo, foi um movimento muito representativo de marinheiros que reivindicavam a retirada dos castigos corporais e a melhora do salário. Na década de 60, assistimos a diferentes movimentos contra o governo da ditadura militar. Eram jovens, velhos, homens, mulheres, negros, brancos e pardos se mobilizando contra um governo que se arrogava legítimo, mas que alterou a Constituição e retirou direitos identificados com a democracia. Mais recentemente, em 2013, vimos a tomada das ruas em diferentes cidades do Brasil. Um movimento que se iniciou pelo não aumento das passagens de ônibus e que incorporou questões mais amplas, como a intolerância à corrupção e a impunidade dos políticos. Também se reivindicou melhor distribuição de renda, a fim de diminuir as desigualdades sociais. Inclusão dos deficientes. Quem são os deficientes físicos? Quantos são e que direitos eles têm? Os deficientes são aqueles que têm suas necessidades limitadas por conta de seus impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais. Desde 2009, o termo deficiente foi promulgado no Brasil pelo Decreto N. 6.949, portanto, algo recente. Apesar de representarem 24% da população brasileira, estas pessoas não vivem em uma sociedade ajustada ou adaptada. Quando os números revelam que 1/4 da população brasileira possui alguma deficiência, apontamos algumas delas, como a síndrome de Down. Estima-se que em cada 700 pessoas, venha a nascer com Down. Vendo com outros números a mesma questão, são 270 mil pessoas no Brasil com Down. Tivemos alguns avanços constitucionais para aqueles que são deficientes auditivos, como a regulamentação da profissão de tradutor-intérprete da língua brasileira de sinais, que denominamos de Libras, atendendo a um grupo de deficientes auditivos e assim possibilitando sua inclusão. Quanto ao mercado de trabalho, as empresas com 100 ou mais empregados, por exemplo, devem preencher de 2% a 5% das vagas por beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Conclusão. Quando verificamos que a cidadania é algo que conquistamos ao longo do tempo, não deixamos de verificar o quanto nossa sociedade se humanizou,
trazendo para si aqueles que foram excluídos, chamando a responsabilidade de todos que vivem em sociedade. Entraremos agora em direitos humanos. Como foi constituído o conceito de direitos humanos a partir da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa? Este será um dos temas que veremos nesta etapa de nossa disciplina. Estudaremos também as organizações internacionais, como a ONU e as ONGs, além da Constituição de 1988 no Brasil. Conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos está na essência da preservação da vida do homem. Todos temos direito à vida, ao direito de ir e vir, de ser livre, de pensar livremente, de escolher uma religião, etc. A partir da preservação destes direitos, constrói-se a dignidade humana, o respeito às diferenças e às orientações sexuais e políticas. A Revolução Francesa foi o primeiro passo dado neste sentido na história do Ocidente, o de garantir direitos e liberdade a todos perante a lei. Posteriormente foram criadas organizações internacionais, como a ONU, em razão das barbaridades cometidas na Segunda Guerra Mundial. O uso de armas químicas e de alta letalidade usadas intensamente contra civis chamaram a atenção daqueles que eram contra tamanha atrocidade. Então surgiu a necessidade de se criar uma instituição que tivesse uma representação internacional. No Brasil, nosso avanço foi dado com a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, pois garantiu maior dignidade aos trabalhadores e às minorias, e trouxe a democracia que durante 21 anos ficou subjugada pela ditadura militar. A democracia resguardada pela Constituição preserva a liberdade de ir e vir, mantém a liberdade dos costumes, consuetudinária, do pensamento e da livre expressão. A cidadania é garantida quando a Constituição é preservada. Caso contrário, o que verificamos é a perseguição a minorias, como ciganos ou indígenas, e em casos internacionais, a falta de proteção a fugitivos de guerra ou problemas políticos. Construção dos direitos humanos a partir da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos também foi um passo importante em relação às garantias dos direitos humanos. Isso se deu por conta da influência das ideias iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade que os norte-americanos e o restante da América Latina realizaram em suas respectivas independências. A Revolução Francesa também deixou heranças para a nossa contemporaneidade. Foi a partir dela que se pôs em prática os novos direitos humanos e do cidadão, colocando um fim à monarquia absoluta e iniciando a república. Foi a partir deste momento que os cidadãos passaram a ter direitos e deveres em relação ao Estado, e o Estado passou a ter limites em suas práticas, os quais eram estabelecidos pela Constituição. Organizações internacionais. Como já apontamos, a ONU foi criada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de garantir a paz através do bom relacionamento entre os países. A ONU é a maior organização internacional, e seu objetivo principal é o de colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional, desenvolvimento, respeito aos direitos humanos e ao progresso social. Em 2017, a ONU contou com a presença de 193 estados soberanos e diversas organizações autônomas. Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França fazem parte do Conselho de Segurança. Este grupo tem poder de voto sobre qualquer resolução da ONU. A ONU é mantida com contribuições financeiras feitas pelos países membros, sendo que os países que mais contribuem são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. A ONU também conta com a colaboração da OMS, Organização Mundial de Saúde, PAN, Programa Alimentar Mundial, e UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Brasil integra a ONU desde 1945 e contribui em diferentes circunstâncias de necessidade de ajuda humanitária em locais como África, Ásia, América Latina, Europa e Caribe. Organizações não governamentais. ONGs. As ONGs são organizações não governamentais sem fins lucrativos, portanto consideradas autônomas. Estas organizações se caracterizam por ações solidárias no campo da política pública e são legítimas quando fazem pressão política em proveito de populações excluídas das condições de cidadania e dignidade de vida. Muitas ONGs trabalham com voluntários, e seus trabalhos, muitas vezes, atendem aqueles que dormem nas ruas.
Também atuam no 6 combate à violência contra as mulheres, crianças, entre outros. Auxiliam idosos abandonados por suas famílias e pessoas que perderam sua sanidade mental. Direitos Humanos e a Constituição de 1988 no Brasil. Como anteriormente apontamos, a Constituição de 1988 foi denominada como Constituição Cidadã. Ela foi importante porque, após 21 anos de ditadura, a Constituição estabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, como igualdade de gênero, criminalização do racismo, proibição total da tortura e a promoção de direitos sociais, como educação, trabalho e saúde para todos. Com a Constituição de 1988, as eleições voltaram a ser universais, sem distinção de classe ou gênero, embora obrigatória para maiores de 18 anos. Conclusão. Grande parte das conquistas sociais foram feitas a partir do século XVIII e XIX, mas foi efetivamente no século XX que houve uma maior organização internacional visando a paz e o bem social, lembrando também que foi por conta das guerras ocorridas ao longo do século XIX e XX que ocorreram as maiores atrocidades contra o homem,